Eu não sei como começar, eu me sinto perdido ou eu não estou pronto. Essas são muitas alegações e são muitos pensamentos que passam na cabeça de qualquer pessoa que queira criar um projeto na internet ou fazer qualquer coisa que seja desafiadora, alguma coisa que seja nova para essa pessoa, algo que ela nunca fez ou algo que traga um desconforto, um movimento para ela ir em sentido daquele caminho. E são questionamentos normais, né? E são dúvidas que podem acontecer. E a grande diferença das pessoas que ficam presas nesse ciclo e das pessoas que não ficam presas nesse ciclo, das pessoas que agem, é porque as que agem e acabam tendo mais resultados, elas têm coragem de agir apesar de não saber o que fazer. Enquanto as primeiras pessoas, elas ficam sempre esperando saber o que fazer para agir. E elas não percebem que elas só vão saber, de fato, com confiança, o que fazer depois de agir. Então, tu tá esperando ter uma certeza para agir, mas na verdade tu só vai saber, na verdade só vai ter a certeza depois de ter agido, tá ligado? E aí tu fica nesse paradoxo. E aí quem não consegue agir apesar do medo, fica sempre nesse fluxo de eu não estou pronto, eu não sei como começar, eu me sinto perdido e na verdade ninguém sabe como começar. Eu não sabia como começar. Eu não sei como começar várias coisas novas. A maioria das pessoas que vocês veem aí como grandes exemplos de sucesso não sabem como começar várias coisas que eles vão fazer e não sabiam como começar as coisas que eles sabem fazer hoje. Só que agir apesar do não saber, apesar de não ter a ciência, é o que vai te trazer essa experiência e essa ciência e essa confiança. Só que eu entendo que realmente é muito difícil ultrapassar essa barreira no momento de insegurança, né? E começar a agir, começar a criar, começar a empreender, começar a fazer algo próprio que faça sentido. Porque vai lidar com todas as barreiras que eu não vou entrar em detalhes aqui, tanto internas quanto externas, de ambiente, de pessoas, e tudo que vai tentar te dissuadir a não fazer as coisas que você deseja fazer e não colocar suas ideias em prática de fato. E aí, você vai ficar achando que todo mundo sabe mais do que você e que todo mundo é mais esperto, mais inteligente que você e vai ficar buscando conhecimento, 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 fazendo cursos e também comprando livros, fazendo coisas em volta desse desejo de fazer algo, mas dessa falta de coragem de não conseguir executar. E essa estagnação de não conseguir executar, ela está profundamente albergada no medo do fracasso, no medo de falhar, no medo de fazer errado. Só que o problema é que não errar, tá ligado? Tipo, é impossível, primeiramente, tu vai sempre errar. Só que ter esse medo de errar, ter essa aversão ao erro, faz tu ser uma pessoa que não aprende, de fato, não evolui, não se desenvolve. Porque quem executa mais aprende muito mais. E, consequentemente, quem executa mais vai errar mais. Eu não digo nem que é o erro que traz o ensinamento, né? O que traz o ensinamento é a execução. O fato é que a execução extrema, muita execução, execução fanática, ela vai te trazer muito erro, porque não tem como desvincular a execução do erro. Quanto mais tu executa, mais possibilidade de tu dar para um erro acontecer. Só que quanto mais erros acontecem, mais execuções acontecem, mais coisas tu aprende com cenários reais, da vida real, e mais experiência tu absorve. Quanto mais experiência tu absorve, mais confiança para executar aquilo tu adquire, né? E aquilo fica cada vez mais tranquilo, menos tu fica impactado pela frustração, porque tu já passou por aquilo, tu já tem uma perspectiva de como agir, tu já tem um cenário para lidar com esse contexto. Então, tu começa a ficar mais resiliente aos erros, mais resiliente aos fracassos e mais experiente dentro daquela área de atuação, até conseguir fazer aquilo com a mão amarrada nas costas, né? Então, esse lance de não saber, de se sentir perdido e de não se sentir pronto e ficar buscando conhecimento, curso, livro, buscar em outras pessoas, ficar ouvindo o que os outros falam e o que os outros falam. E muitas vezes as coisas que os outros falam não se aplicam ao teu contexto, não vão se aplicar às coisas que realmente fazem sentido para te fazer, as coisas que realmente tu quer executar. E tu fica nesse paradoxo, que sente que não tá evoluindo, que não tá saindo do lugar. E tu realmente não tá. Por mais que estudar te faça evoluir de alguma forma, faz acumular informação e isso é importante,
Mas se tu não executar isso, se tu não conseguir colocar essa informação em prática, vai chegar um ponto que isso vai começar a te atrapalhar e vai te colocar num estado emocional negativo, entendeu? Então, por isso que a execução ela é primordial. E sem contar que se tu acha que tu te desenvolve estudando sei lá, um ano estudando é um mês executando, pô. Um mês, 2 meses executando equivale a um ano que tu fica estudando uma coisa. Porque o mapa não é o mundo real, tá ligado? O mapa não é o caminho. Quando tu observa o mapa, ele é uma coisa, a teoria. Mas quando tu vai pra prática, tu vai andar no caminho, existem várias variáveis que acontecem e que são imprevisíveis e que elas não estavam lá na teoria, não estavam descritas na teoria. E aí tu tem que lidar com aquilo de uma forma que tu não imaginou, saca? E aí só absorvendo essa experiência que tu vai ter um conhecimento real. Que o que é o conhecimento real? É aquele que é aplicável ao mundo material, não só o que fica no mundo das ideias. Então, isso faz toda a diferença em tudo na tua vida, não só no que tu vai executar, mas na tua capacidade interna de executar as coisas e na tua capacidade de se enxergar como uma pessoa que é capaz de fazer, a tua autoconfiança em executar essas coisas. E isso é um processo, assim, se tu nunca te desafiou a fazer coisas desconfortáveis ou a te movimentar de um lado para o outro ou fazer coisas que desafiam o senso comum e são disruptivas, talvez tu não tenha esse repertório para conseguir ter a visão do que eu tô falando. Mas se tu já conseguiu sair do ponto A pro ponto B, saca? Fazer algo que muitas pessoas diziam que era difícil ou até mesmo impossível e conseguir contrariar o ambiente para executar essas coisas, tu entende minimamente o que eu estou dizendo em relação à prática, em relação à teoria, em relação à confiança e essa sensação de se sentir perdido, entendeu? E ninguém sabe lidar com o fracasso de fato, a menos que tenha esse repertório. As pessoas não sabem como trabalhar a sensação de frustração, de gastar muita energia em algo e aquilo não dá certo. Ou a sensação de frustração de falhar em público e sentir vergonha do erro, sentir vergonha de falhar. Então, a partir desse momento que tu começa a lidar melhor com isso, porque eu acredito que o fracasso não é um sentimento agradável, nunca vai ser. Ninguém vai se sentir bem por fracassar, mas tu aprende a lidar com o fracasso, entendendo a função dele no teu desenvolvimento como ser humano, como profissional, como pessoa capaz de fazer coisas que tu te propõe a fazer. E a partir daí, entendendo o papel do fracasso, tu vai sofrer com ele, obviamente, faz parte, mas não vai ser algo que vai te derrubar, vai ser algo que vai te construir a partir dessa perspectiva. E isso faz toda a diferença para te continuar no jogo. E é disso que eu quero falar, sobre continuar no jogo. A gente tem uma perspectiva muitas vezes de eu quero algo para algo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero ganhar, sei lá, 20 salários para ser feliz. Eu quero ter aquele carro para conseguir me sentir melhor. Eu quero mudar de casa para conseguir, sei lá, ficar perto da pessoa que eu gosto. Eu quero mudar de cidade porque aqui eu não me dou com ninguém. Então a gente está sempre nessa perspectiva de eu quero algo para algo. Eu quero que a minha empresa cresça para mim ter dinheiro, para mim ter tranquilidade, tudo mais, tudo mais. E a gente cria essas metas condicionando essa meta a um estado de consciência e a um estado emocional. Eu quero isso para me sentir dessa forma, entende? E aí a gente corre atrás disso como se precisasse disso loucamente para ter esse estado emocional. E aí a gente acaba não sabendo lidar com o longo prazo. Por quê? Porque tu está estritamente focado no objetivo final. Estritamente focado no objetivo final. E aí quando tu tá estritamente focado nesse objetivo final e ele demora, é muito difícil para ti continuar executando o processo, entendeu? Porque nós somos biologicamente programados para economizar energia, uma questão de sobrevivência. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós somos biologicamente programados para economizar energia. Se nós estamos gastando muita energia e não conseguimos absorver o resultado dessa energia gasta por muito tempo, nós vamos perdendo a motivação de continuar gastando essa energia. Isso é algo biológico. Tipo, a gente vai
O nosso cérebro vai condicionalmente perdendo a motivação para tentar nos dissuadir a parar de gastar essa energia em algo que não está trazendo retorno, saca? Só que isso tudo tem muito a ver com uma questão de perspectiva. Porque se tu tá estritamente focado no objetivo final, tu não vai ver o retorno. Porque a maioria das coisas boas e grandes, elas acontecem no longo prazo. Precisa de muito esforço, 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 nada. Esforço, 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 nada de resultado. Esforço, 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 nada de resultado. Esforço, 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 esforço. Aí tu começa a ter algum resultado, mas não o que tu queria. E assim sucessivamente. Crescendo, 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 crescendo. Só que tu não percebe que nesse processo, se tu continuar cavando e se mantendo no longo prazo, o resultado que tu quer, sei lá, o objetivo final geralmente é financeiro, né? Ele pode não vir da forma que tu quer, mas o resultado de autoconhecimento, o resultado de conhecimento técnico, o resultado de habilidades, de social skills, de estrutura emocional, de capacidade de execução, tudo isso começa a acumular dentro de ti. E quando tu percebe, tu tá ganhando algo muito mais valioso do que dinheiro. Tu tá te tornando uma pessoa muito mais capaz, muito mais forte, muito mais inteligente e com muito mais valor, não só para o mundo, para as pessoas à tua volta, mas para si mesmo, uma pessoa que sabe lidar melhor com a própria vida, gerenciar melhor a própria vida, se relacionar melhor com as pessoas e com o mundo à sua volta, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Só que é muito difícil enxergar isso nesse processo. Por isso que grandes profissionais, neurocientistas, falam que para conseguir executar algo grande no longo prazo, algo muito difícil, é essencial focar no processo ao invés de focar só no resultado. Não, tipo, não tem problema ter um objetivo e querer um resultado, mas conseguir visualizar a progressão, os benefícios que você está adquirindo no processo, focar no processo e ver o processo como uma forma de resultado. Porque aí tu consegue perceber que tu está gastando energia e está ganhando algo em troca. Mesmo que não seja aquilo que tu quer no futuro, aquilo que é o objetivo final, mas algo tu está ganhando em troca. E as pessoas têm muita dificuldade de lidar com isso. Tem muita dificuldade de lidar com esse longo prazo e por isso que, sei lá, a maioria das pessoas não conseguem fazer coisas difíceis como construir um projeto, como construir uma empresa de sucesso, como executar, sei lá, uma tarefa muito difícil como criar conteúdo com muita consistência, saca? Porque realmente é uma parada que é difícil, é uma parada que é muito, muito complicada. Só que o jogo, ele não é, como eu falei, ele não é de eu vou conseguir algo para isso, eu vou conseguir algo para aquilo. E eu já pensei muito assim, eu digo por mim mesmo, assim, de botar uma meta e eu preciso disso, e aí começar a conseguir essas coisas e perceber que aquilo não me trazia a satisfação que eu imaginei que me traria, ou que aquele cenário real, ele não era o cenário que eu imaginei também, que era muito projeção da minha mente. E aí vem a importância de executar as coisas, porque muitas vezes tu fica planejando por muito tempo e aí, quando tu vai executar, tu perdeu um baita tempo planejando por medo do fracasso. E aí, quando tu vai executar, tu percebe que nada daquilo que tu planejou é realidade. Que o campo de batalha, o campo real, ele tem várias variáveis que tu não previu na teoria, não importa quantos livros tu leu ou quantos cursos tu fez. A tua situação, o teu contexto, a tua personalidade, ela vai demandar variáveis diferentes no processo. Então, essa é a importância da execução e a importância do longo prazo, né? E aí tem aquele conceito do Simon Sinek, que é o conceito do jogo infinito. Ele tem um livro com esse nome. E ele fala sobre a Guerra do Vietnã. Ele dá um exemplo para fazer uma analogia, né? Que na Guerra do Vietnã, os soldados americanos eles estavam lá para dominar o Vietnã. Mas caso eles não conseguissem dominar o Vietnã, eles iam voltar para suas casas, entendeu? E tudo certo, né? Vida que segue. Caso eles sobrevivessem, é claro. Mas para os vietnamitas, aquilo ali era um jogo infinito. Por quê? Porque eles não tinham opção. Lá era a casa deles. Se eles se eles fossem dominados, para eles acabava, entendeu? Para eles já era, eles perdiam tudo. Então era tudo ou nada, para eles o jogo era infinito. Eles não tinham uma meta. A meta era o fim da vida, entendeu? E é isso que eu tento trazer hoje em dia, a percepção de que o jogo é infinito, que tu não tá traçando uma meta, porque quando eu alcançar aquilo,
Quando eu tiver aquilo outro, não, cara, o jogo só termina quando acaba. E só acaba na morte. Então só vai terminar quando tu morrer. E então, tipo, focar em uma meta é muito pequeno. Focar em dinheiro é muito pequeno. Focar em faturamento, focar em eu preciso ganhar tanto, eu preciso ter tanto, é muito pequeno, entendeu? Porque tu vai passar a vida inteira construindo, tu vai passar a vida inteira criando, tu vai passar a vida inteira se desenvolvendo e buscando novos desafios, buscando desbravar coisas novas, e nesses processos de desafios, de desbravar coisas novas e de fazer coisas que tu nunca fez, tu vai encontrar pessoas que tu nem imaginou conhecer, e tu vai encontrar versões de si mesmo que tu nunca imaginou que seriam possíveis existir, porque essa busca te modificou internamente e consequentemente tu vai conseguir modificar o mundo à tua volta através dessa transformação interna de uma forma que tu nunca imaginou que seria possível ou que tu nunca imaginou que teria esse poder, entendeu? Então, esse é um processo tão longo que é um processo de uma vida inteira. E por isso que eu digo que ficar focado de eu preciso ter tantos seguidores, eu preciso ter tantos inscritos, eu preciso ter distração, entendeu? Tá te distraindo com besteira, com bosta. Porque existem coisas que vão durar a vida inteira, existem coisas que são extremamente valiosas, que estão tão próximas de ti que às vezes tu nem percebe. E aí tu fica focado em coisas que tu deseja, porque tu não tá satisfeito o suficiente com as coisas que tu tem. E aí é por isso que a grande maioria das pessoas, quando perde o que tem, começa a dar valor para aquilo que tinha e não para aquilo que desejava ter, né? Mas, consequentemente, todo esse processo de eu não sei o que fazer, eu me sinto perdido, eu tenho medo do fracasso, ele também tem um outro fator que quase ninguém fala e que eu percebo muito, que é o medo do sucesso. E aí tu pode perguntar, mas quem é que vai ter medo do sucesso? Todo mundo quer o sucesso, todo mundo deseja o sucesso ardentemente. Mas o sucesso tem um preço, pô. Crescer tem um preço, se desenvolver tem um preço. Quanto mais tu cresce em todas as áreas da tua vida, quanto mais forte tu fica, quanto mais dinheiro tu tem, quanto mais inteligente tu é, mais responsabilidade tu adquire. E aí tu começa a ser responsável tanto pela tua vida, que é o mínimo, né? Tu virar um adulto e ser responsável pela própria vida, mas consequentemente também ser responsável muitas vezes por outras pessoas, ser responsável por por outras famílias, de certa forma, né? Ser responsável por uma empresa, ser responsável por uma estrutura financeira, ser responsável por coisas que vão afetar e impactar o mundo e outras pessoas, se vocês me entendem. E todo esse crescimento, ele acaba atraindo responsabilidade. E muitas pessoas têm medo disso, têm medo desse sucesso, porque ele atrai responsabilidade e tem medo de não conseguir suprir essa responsabilidade. Consequentemente, as pessoas também têm medo de alcançar o sucesso e fracassar depois. Porque quanto mais tu sobe, quanto mais alto tu fica, mais alto é o tombo, né? Mais duro é, caso venha algo acontecer e tu perca tudo, mais duro vai ser, mais difícil vai ser de lidar. E inconscientemente, muita gente tem esse receio, tem esse medo. E acaba não se expondo, não se colocando à prova, porque todos esses receios que eu falei, todos esses medos, eles assombram tanto conscientemente quanto inconscientemente. Mas existem aqueles que não se contentam, né? Existem pessoas que são inconformadas, sempre vão existir. Assim como existem pessoas que são conformadas com a realidade, que tudo que elas querem é um lugar quente para ficar, uma comida boa para comer e ficar de boa, se divertir de vez em quando no final de semana. E tá tudo bem, tipo, não é um julgamento. Eu acho que existem vários perfis de pessoas e cada um tem o direito absoluto de buscar a sua felicidade à sua forma, né? Isso é uma coisa que eu defendo profundamente, a liberdade de escolha de cada um. Mas para aqueles que são inconformados, que têm esse impulso criativo, esse impulso disruptivo, esse impulso mais radical de ser um pouco mais rebelde à norma, né? De querer buscar coisas diferentes, de querer ser questionador, ser combativo,
e de não aceitar uma imposição a si mesmo de como guiar a própria vida, essas pessoas têm um grande trabalho pela frente, né? Um grande trabalho interno de saber lidar com tudo isso ao mesmo ponto que se relaciona com o mundo, e um trabalho externo de conseguir, dentro desse sistema, fazer algo que seja financeiramente viável para sobreviver, mas que também alimente essa necessidade, porque é uma necessidade de conseguir expandir-se, de conseguir crescer e colocar as garras no mundo e contar a sua história e dizer quem realmente é e realmente trazer essa perspectiva e compartilhar e entrar em comunhão com outras pessoas que pensam semelhante. Então, para essas pessoas o trabalho é gigante, né? E muitas dessas pessoas se encontram nesse ponto que eu falei, de me sinto perdido, não sei como começar, não sei o que fazer. Por quê? Porque elas não têm, muitas vezes, uma amostragem de alguém que deu um caminho de como fazer isso, ou de alguém que elas viram fazendo isso. Por mais que a internet existam muitas pessoas fazendo coisas incríveis e coisas muito diferentes, às vezes elas não têm esse exemplo próximo e pode parecer uma coisa muito distante. Alguém tá longe e ter feito isso, e ter conseguido ser disruptivo nesse sentido e ter algum sucesso e conseguir viver bem sendo dessa forma, trabalhando dessa forma, interagindo com o mundo dessa forma. E aí a gente entra de volta nesse ciclo, nesse paradoxo que eu comecei a falar no início do vídeo, de todos esses medos, todas essas sensações e da estagnação, de não saber como começar. E se tu é uma dessas pessoas que está assistindo isso aqui agora e não sabe o que fazer, não sabe como começar, e eu te digo que ninguém sabe, pô. Ontem mesmo eu não sabia. E eu já comecei faz tanto tempo, tá ligado? E só que, cara, eu acho que alguma coisa eu tô fazendo certo, porque as coisas estão acontecendo, os movimentos estão acontecendo, e por mais que eu ainda tenha um desejo ardente de fazer muitas coisas que eu ainda não fiz, eu sei que eu tô no caminho de fazer essas coisas acontecerem. E aqui eu gravo vídeos pra vocês de uma forma totalmente despretensiosa, sem edição, sem nada, só pra soltar a mensagem, porque é o último, é o impulso criativo falando mais alto e eu conseguindo fazer algo com o tempo que eu tenho pra fazer, entendeu? Então, para não fazer nada, eu faço isso, tá ligado? Sem nenhuma pretensão de monetizar isso ou de viralizar isso, mas porque eu tenho que fazer, é uma necessidade, saca? E, enfim, mas se tu não sabe o que fazer de fato, só faz, entendeu? Assuma os riscos, lide com os riscos, vai ser difícil, mas vai te construir, vai te desenvolver como nunca na vida. E agora eu vou só falar a última coisa, que é o porquê que eu tô falando isso e quem sou eu para falar sobre isso. Talvez muitos de vocês já saibam, mas em 2022 eu saí de um concurso público onde eu ganhava relativamente bem, ganhava mais do que, sei lá, 95% da população brasileira, que não precisa de muito, mas ganhava bem. Tinha estabilidade, tinha segurança, não, tipo, pandemia aconteceu, não fiquei um dia sem receber dinheiro. E tinha tudo, pô. Mas aquilo me sufocava de várias formas diferentes. E aí eu saí desse trabalho pra empreender na internet. E tive que lidar com toda a pressão social, o medo, a insegurança. Mas chegou um momento que eu tive que fazer isso, porque eu já tava há 4 anos lá e não tinha mais jeito. Só que eu fiz isso várias vezes. Eu saí de uma faculdade de Direito para empreender antes, em 2017. Eu mudei de estado já várias vezes. Já 3 vezes eu mudei de estado. Então eu sempre fui atrás de algo que me pudesse me fornecer espaço para mim colocar essa energia criativa, esse impulso de criar, de fazer algo próprio, de construir e de fazer as coisas nos meus termos. Conseguir colocar essa energia no mundo. Sempre fui atrás disso. E, e assumir os riscos disso, né? Assumir riscos muito altos em relação a isso. Porque sair de um emprego, de uma estabilidade assim, e, e se jogar em algo que, de certa forma, é incerto, né? Tem que ter uma certa coragem e uma certa capacidade de assumir riscos, né? Só que, cara, quando tu tá realmente focado nisso, quando tu tá realmente disposto a fazer o que acredita, sei lá, cara, pode dar merda, entendeu? Mas eu acho que se tu continuar confiando, as coisas vão acontecer.
se continuar agindo, principalmente, as coisas vão acontecer. Os piores momentos que eu tive, né? E esse é o ponto central de toda essa mensagem. Os piores momentos que eu tive dentro dessa jornada foi quando eu parei de executar. Ou quando eu estava muito mal, frustrado bastante para não conseguir executar. Quando eu deixei a frustração me parar e eu parei de executar. E aí que foi ruim. Mas enquanto eu estava agindo, enquanto eu estava fazendo, enquanto eu estava executando, tipo, nunca deu errado. Entendeu? E isso foi uma grande lição. E é isso que eu tô trazendo para vocês aqui hoje. Se você não sabe o que fazer, faça sem saber, porque quando você fizer, você vai saber. Entendeu? Enquanto você ficar achando que precisa saber antes de fazer, você nunca vai fazer e nunca vai saber. Você só vai saber após fazer. E esse é o ponto. Deixa o like aí no vídeo, compartilha esse vídeo, compartilha essa mensagem e tamo junto, rapaziada.